A origem do pecado nas cidades bíblicas. Capítulo 1. Introdução ao pecado nas cidades bíblicas. Quando olhamos para a Bíblia, não encontramos apenas histórias de heróis e santos, mas também exemplos de cidades que caíram em pecado de formas extremas. A transgressão contra Deus se reflete frequentemente em atitudes coletivas, onde o pecado se torna parte da identidade de uma nação ou cidade inteira. A história do pecado na Bíblia começa com Adão e Eva no Jardim do Éden, mas não para por aí. À medida que o tempo passa, o pecado se manifesta de diversas formas e se espalha por todo o mundo, se infiltrando nas sociedades e transformando cidades inteiras em centros de corrupção. Muitas vezes, o pecado nas cidades bíblicas não é apenas o reflexo de escolhas individuais, mas de uma decadência moral coletiva que vai se infiltrando até que, em determinado momento, se torna impossível reverter. Nos relatos das Escrituras, a cidade é vista como um microcosmo da humanidade. Ela representa os desafios de um povo que, ao se afastar de Deus, mergulha nas consequências do pecado. As cidades que vamos explorar, como Sodoma, Gomorra, Nínive e Jericó, são exemplos de como o pecado coletivo pode atingir proporções devastadoras. Deus, com sua paciência infinita, envia seus profetas para alertar sobre o pecado dessas cidades. Mas quando a maldade se torna irreversível, o julgamento divino se faz presente. As lições dessas cidades continuam a falar para nós, mostrando como a moralidade e a fé podem ser corrompidas quando uma sociedade se afasta dos princípios de Deus. O pecado nas cidades de Canaã. Antes da chegada de Israel em Canaã, as cidades daquela terra estavam imersas em práticas que ofendiam profundamente a moral divina. A idolatria, o sacrifício de crianças e outros rituais pagãos dominavam a cultura cananeia. Jericó, uma das cidades mais notáveis, era famosa por suas práticas idólatras e pela adoração de deuses falsos. Essas cidades estavam cheias de maldade e, por isso, Deus ordenou que fossem destruídas. O pecado não era mais algo isolado, mas uma prática institucionalizada que permeava todos os aspectos da vida cotidiana. Deus, em sua sabedoria, usou o povo de Israel como instrumento de juízo sobre essas cidades. Isso não significa que Israel fosse isento de pecado, mas as cidades de Canaã chegaram a um ponto onde a transgressão tornou-se insuportável e a punição foi inevitável. O pecado de Canaã não era apenas individual. Ele afetava toda a sociedade, gerando uma decadência moral que Deus não poderia permitir que se perpetuasse. Isso é um lembrete de que as sociedades, quando deixam de seguir os princípios divinos, podem rapidamente cair em um ciclo de destruição. Capítulo 2. Sodoma e Gomorra. O exemplo mais famoso. O pecado de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são talvez as cidades mais infames da Bíblia, conhecidas por sua imoralidade extrema. A Bíblia descreve essas cidades como lugares onde o pecado se manifestava de maneira brutal e sem vergonha. Embora a homossexualidade seja frequentemente associada à destruição de Sodoma, o pecado dessas cidades ia muito além disso. Em Gênesis 13:13, lemos que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A violência, a falta de hospitalidade, o egoísmo e a imoralidade sexual estavam entre os principais pecados cometidos pelos habitantes dessas cidades. Sodoma e Gomorra representam a decadência de uma sociedade que havia perdido completamente o sentido de justiça e compaixão. A corrupção social era tão profunda que, quando Deus decidiu destruir essas cidades, não havia mais possibilidade de redenção. Embora Abraão tenha intercedido por elas, pedindo a Deus que poupasse os justos, a cidade foi irremediavelmente corrompida e o juízo divino foi inevitável. A imoralidade sexual em Sodoma.
Um dos pecados mais destacados de Sodoma foi sua imoralidade sexual. De fato, o nome sodomia veio dessa cidade, referindo-se a práticas sexuais perversas. Em Gênesis 19, vemos como os habitantes de Sodoma tentaram abusar sexualmente dos visitantes de Ló, que eram, na verdade, anjos disfarçados. Este ato de violência sexual é um reflexo de como o pecado sexual tomou conta da cidade. A sexualidade foi distorcida para justificar comportamentos cruéis, e a cidade se tornou um símbolo do abandono de normas morais. É importante entender que a Bíblia não condena apenas a homossexualidade em Sodoma, mas também outros comportamentos sexuais imorais, como o abuso e a exploração. O pecado sexual em Sodoma é um reflexo de uma sociedade onde a pureza e o respeito foram descartados, e onde o egoísmo e a destruição do outro eram comuns. O juízo sobre Sodoma nos ensina que Deus condena a corrupção moral em todas as suas formas e que o pecado sexual não deve ser visto de forma isolada, mas como parte de uma decadência moral mais ampla. A destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre caindo do céu, é uma das imagens mais fortes da Bíblia. Não foi apenas um ato de vingança de Deus, mas um julgamento contra uma sociedade que havia se corrompido de tal forma que a intervenção divina se tornou necessária. A destruição dessas cidades serve como um exemplo de que o pecado, quando não arrependido, traz consigo consequências inevitáveis. O episódio de Ló e sua esposa é um dos momentos mais trágicos dessa história. Quando Deus instrui Ló a fugir sem olhar para trás, a esposa de Ló desobedece olhando para a cidade em chamas e é transformada em uma estátua de sal. Isso simboliza a tendência humana de se apegar ao pecado e ao passado, mesmo quando ele está sendo destruído por Deus. Essa lição de obediência e confiança na direção divina é um dos principais ensinamentos dessa história. Capítulo 3. Nínive, a cidade do arrependimento. O pecado de Nínive. Nínive, a capital do Império Assírio, foi uma das cidades mais temidas e odiadas de sua época devido à sua brutalidade e crueldade. Os assírios eram conhecidos por suas conquistas violentas, que frequentemente envolviam tortura e massacres em massa. A cidade estava imersa em idolatria, e seus habitantes eram tão corruptos que quando Deus enviou Jonas para pregar contra ela, a cidade estava à beira da destruição. Porém, o que aconteceu a seguir foi surpreendente. Apesar de sua maldade, Nínive foi poupada porque se arrependeu sinceramente. Quando Jonas pregou contra a cidade, seus habitantes, desde o rei até os cidadãos mais humildes, se vestiram de saco, jejuaram e clamaram pela misericórdia de Deus. Esse arrependimento foi genuíno e, como resultado, Deus decidiu poupar a cidade da destruição. O exemplo de Nínive mostra que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a misericórdia de Deus pode transformar até os corações mais endurecidos. O arrependimento de Nínive. O arrependimento de Nínive é um dos maiores testemunhos de que Deus sempre oferece a oportunidade de perdão. Quando o povo de Nínive ouviu a mensagem de Jonas, eles não apenas se arrependeram, mas tomaram medidas concretas para mudar sua vida. O rei proclamou um jejum para todos, incluindo os animais, e pediu ao povo que se voltasse para Deus. Esse ato coletivo de arrependimento evitou a destruição da cidade e foi um sinal claro da misericórdia divina. A história de Nínive nos ensina que, mesmo quando o pecado parece tomar conta de uma cidade inteira, sempre há a possibilidade de transformação por meio do arrependimento sincero. Deus não deseja a destruição, mas deseja a restauração, e Ele está sempre disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele com um coração quebrantado. A lição é clara: nunca é tarde para se arrepender. Conclusão. As cidades mais pecaminosas da Bíblia são mais do que apenas histórias de juízo divino.
Elas nos ensinam sobre o impacto do pecado coletivo, sobre a misericórdia de Deus e sobre a importância do arrependimento. De Sodoma e Gomorra a Nínive, vemos como as escolhas de uma cidade podem levar à sua queda, mas também como o arrependimento genuíno pode salvar até os lugares mais perdidos. O que essas cidades têm a nos dizer é que, por mais que o pecado pareça dominar, a misericórdia de Deus sempre está ao alcance de quem se arrepende de coração. E, acima de tudo, elas nos lembram de que Deus é justo, mas também cheio de graça. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou. E nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as lições da Bíblia para nossas vidas.